A música, ela oferece uma variedade imensa, né, de possibilidades expressivas, de gêneros, de ritmos, de épocas e, e instrumentos e maneiras de tocar esses instrumentos. Então, como a música ela tem essa enorme riqueza, né, de elementos, de opções, você certamente vai encontrar alguma coisa na música onde você se encaixa, onde você, né, que você se identifique. Você liga a televisão, tem música. Você vai no cinema, tem música. Você vai num supermercado, tem música. Então, onde você vai, você está imersa nesse grande aquário sonoro. Ou seja, a música é um universo muito grande e a identidade é um universo muito grande, né? Quando a gente fala de uma ideia de identidade, nós estamos falando de contextos socioculturais, de símbolos, de formas de interação social e de identificação em contextos socioculturais muito diversos, né? Ou seja, estamos falando de maneiras como as pessoas se reconhecem, de como elas se veem em frente ao mundo, de como elas se veem em frente à natureza, de como elas se veem em frente aos outros seres humanos, né? De como as pessoas se conectam e criam relações entre si a partir de coisas que viveram, de ambientes que vivem, ou de uma origem comum, né? Então, nós estamos falando de uma coisa que ela pode variar muito. Essa multiplicidade da música, dos instrumentos, dos gêneros, das maneiras de tocar, e há teorias também. Então, se a pessoa é mais assim, toda cheia de teorias, ela gosta de coisas complexas, ela vai encontrando. Se ela gosta de coisas muito simples, também vai encontrar na música. Então, a música é aquela arte que pode aceitar todos os passageiros, assim, todo mundo pode entrar. A identidade ela é uma articulação, né? É uma forma de interação no mundo, uma forma de compreensão coletiva no mundo, né? A partir desses diferentes atributos, essas diferentes coisas que vão se juntando. A música é um jeito que nós, pessoas do mundo, interagimos entre a gente e criamos significados, criamos coisas entre a gente, assim, criamos formas comuns de linguagem entre nós. Então, a partir da relação com a música, a gente consegue conectar todo, né, coletivamente. O erudito é a parte da minha personalidade, que não foi assim, essa personalidade, essa identidade que surgiu com um gene, como as pessoas às vezes pensam, né? Que a identidade nasce com a gente, morre com a gente. Não, ela foi construída. Então, era isso que eu escutava. E foi assim que a parte do erudito se entranhou dentro da minha personalidade, quase como se fosse uma segunda roupa. Mas não é, ela foi construída. Assim como todas as identidades são construídas. Seja a ligada à personalidade, ao individual, seja aquela ligada às identidades coletivas. Então, a música ela é um elemento desses que forja a identidade. É um elemento desses que cria identidade, que cria associação entre as pessoas. Se você vai ouvir uma música, você vai ter uma memória comum, ou você vai construir uma memória comum de um local. A tua música ela tem esse poder. Ela teve esse poder, não é uma coisa recente, uma coisa que milenar, da música conseguir juntar pessoas e conseguir conectar histórias e vincular histórias. Aí a gente aborda a construção do nacional. A diversidade também musical, e que vem essa diversidade musical com todos as possibilidades que a gente, desde a televisão, lá nos anos 60, ou rádio antes, na década, vamos dizer, de 20,
que se podia escutar músicas de outros locais, certo? Então, ao escutar música de outros locais, essas músicas começavam a se entranhar dentro das músicas e das sonoridades características dessa cidade. Então, o que acontece? Acontece um processo de hibridação, um processo de contato entre essas, que vão gerar novas identidades musicais, identidades híbridas. A música tem a possibilidade de se comunicar também com questões as mais diversas. A música, ela se comunica bem com todas as disciplinas, né? Então ela é um ótimo mediador também, porque você fala em história, a música é ótima para dialogar com a história. A música dialoga com a matemática, com a física, com a língua portuguesa, ou com linguística, ou com química mesmo, quando a gente fala dos materiais, dos fenômenos físicos que dependem também de questões de composições químicas, da corda do violão, do material que é usado no prato, o prato sinfônico, etc. Mas antigamente era o país do carnaval, o país do futebol, o país do samba, certo? Era isso que nos identificava. E aí, isso não é à toa que essas coisas aconteceram, são projetos políticos. Esse projeto político, dentro dessa construção nacional, e essa nova noção do que é o nacional e o nacionalismo, e essa brasilidade, ela é construída, certo? Então, essa comunidade imaginada não significa que ela seja falsa, ela não é falsa, mas ela não nasceu com a gente, certo? Então, por exemplo, você não nasce sabendo que é brasileira. Alguém tem que contar para você que você é brasileira. Você não nasce falando português. Alguém te ensina. E música, nós também estamos falando de um tipo de interação social e de um tipo de interação que, a depender de como você se relaciona com ela, é um tipo de interação também com um mundo que não é visível, por meio do barulho, por meio do som. Nosso mundo foi construído por um processo amplo de colonização, né, de um povo sobre outros, né, um desenvolvimento de uma forma de sociedade de classes, né, de violência de classes, né, dentro da sociedade europeia e que se difundiu para outras sociedades, junto com uma violência racial, junto com uma violência patriarcal, etc. Né? E também, em torno desse processo, se inventou um tipo de ideia de mundo, de ideia da história do pensamento, da história da técnica, que inventou que o pensamento erudito, que o pensamento científico, que o pensamento sofisticado somente existiu e chegou na sua plenitude no continente europeu. Em torno da música, há muitos também mitos, né? A gente tem que buscar sair desses rótulos muito que confinam os conceitos ou os elementos, né? A gente fala assim, bem, piano é um instrumento o quê? Para uma pessoa sofisticada, rica, uma pessoa que tenha dinheiro para comprar um piano, então você vai fazer o violino, mais ainda, para você tocar um violino, o violino custa o preço de um imóvel. Por outro lado, o que é um instrumento barato? É um cavaquinho, não vou comprar um violão, porque o violão é um instrumento também caro, feito por um luthier, e o cavaquinho, ele é um instrumento popular, você pode fazer com caixa de maçã, aquelas caixas de madeira, os cavaquinhos eram feitos no início, né? Com materiais muito baratos. Outras camadas da história vão se juntando, né? Todos os povos fizeram música, né? Os povos africanos fizeram muitas formas, fizeram em fase, né? Muitas formas de relação entre si por meio de músicas, né? De variados tipos. Os povos indígenas também,
os povos asiáticos também, né? Nós estamos falando aí de milhares de povos em cada um dos continentes, e os povos europeus também. No processo da colonização do Brasil, nós temos alguns tipos de misturas. E os povos brancos colonizadores aqui no Brasil, né, vamos pegar não só no caso brasileiro, tinham sim uma ideia de que estavam trazendo um conhecimento superior, de que tinham algum conhecimento superior, e que esse conhecimento, né, científico iria se expressar na sua arte, iria se expressar na sua poesia, iria se expressar na sua literatura. E de que os povos africanos traziam também algum tipo de arte, de algum tipo de produção cultural, e que essa forma de produção cultural ela ia se expressar de forma piorada, né? E de forma rudimentar, porque eles eram rudimentares. A canção, ou rap, ou seja, do rap, da música popular, você não pode desmembrar a música, a parte melódica, rítmica da letra. Você está alejando, é um gênero que ele tem as duas coisas, certo? E ele fez só a letra. Mas era cada poesia, porque a gente não presta atenção. Você presta atenção naquela batida, naquele negócio, você não presta atenção muito no que está falando. E ali mostrava a questão de todas as identidades. Eram letras, aliás, muito bonitas, muito poéticas. Isso virou um tanto de estigmas, certo? Porque virou um tanto de estigmas sobre forma de produção de música. E isso está presente até hoje. Isso virou racismo, né? Isso se converte, se constitui como racismo, certo? Então, quando você vê um pandeiro, ao mesmo tempo que você vê a genialidade de pandeiristas, há uma vozinha lá no fundo, que é a vozinha do colonialismo, falando para a gente. O pandeiro, ele não é um instrumento musical muito complexo. Ele é só couro ele é só couro e madeira. Ele não é um instrumento complexo, no máximo uma pratinela, né? O tambor, né, a alfaia do maracatu, o atabaque, o birimbau, não são instrumentos com uma ampla complexidade musical. Então, nós somos ensinados de que o batuque, a música baseada no batuque, só, né, muitas músicas dessas de origem africana, não são músicas complexas. Que a música complexa é aquela que pode até pegar o batuque e colocar nela um dedilhado, etc. A gente aprendeu isso. Essa tentativa de se limitar o instrumento a um gênero ou a um contexto também não é muito... assim, não procede, né? Não funciona, porque você pode ter uma pessoa tocando flauta numa orquestra, em Berlim, por exemplo, e está tocando ali numa roda de choro e está ótimo, né? Está maravilhoso. Ela não está confinada a esse estilo. A música é tão ampla, por que ela vai se confinar? Nós temos o outro elemento também. Porque os povos africanos e os povos indígenas sempre dialogaram, dialogaram bastante entre si e também com as músicas brancas, né? Com as músicas do continente europeu, melhor dizendo, né? Uma música não tem cor, né? Mas com as músicas vindas dessa historicidade do continente europeu. E dialogaram, construíram formas musicais em torno desses diálogos, né? Então, em grande parte, né, que a gente tem como do samba, mesmo do forró, ou de outros ritmos, né? Tem, em parte, esse diálogo, ou essa forma como a população negra e a população indígena observavam os instrumentos da população branca e se vinculavam a eles e produziam formas musicais em torno deles, né? E isso produzindo identidades. Mas esses grupos todos que são marginalizados, num momento ou outro, ele toma a cena. O rap, né, o funk, a gente vê no carnaval, os blocos, muita gente do funk, chamando aquela multidão enorme. Então, ele deixou de ser periferia. Ele nasceu na periferia, ele fala coisas da periferia, mas ele também está presente agora nos grandes eventos. A produção musical para povos marginalizados tem a possibilidade para os povos que são marginalizados, tirado de tempo, né? A produção musical ela tem essa chance de dar autoestima, certo? Então, imagine, você cresceu num bairro que dizem que seu bairro é uma porcaria, seu bairro é um lixo. Você cresceu dizendo que todo mundo que sai do seu bairro é perigoso, ou seja, você é perigoso. Você cresceu ouvindo que o seu corpo, o seu cabelo são feios. E você cresceu ouvindo que a produção da sua comunidade é irrelevante, não é significativa. E, de repente, você encontra uma forma, por meio da música, de expressão social, e essa forma de expressão social por meio da música, ela te coloca, te
te dá a possibilidade de se conectar com o seu ambiente, com o seu território, de se conectar com a sua beleza, de se conectar com o tipo de som que você gosta. A música, ela tem esse potencial de, por meio dessa identidade, por meio dessa força, constituir e possibilidade, rearmar, né, e armar de autoestima uma parte da população que está sendo marginalizada. Na música, mas, claro, não se restringe. Os grupos têm todo o direito de reivindicar um espaço para eles. Então, lá num determinado uma concha acústica, num lugar, na praia, eu acho que deve haver toda deve ser rica essa programação, né? Pode ter rock, pode ter hip hop, ou que seja, e música clássica e ópera, não são contraditórios. A música, ela tem esse potencial de constituir força e construir significado comunitário, porque a música não é só uma reprodução do meio que a gente vive, ela não reflete a nossa sociedade. Ela também faz parte das transformações da nossa sociedade, porque a nossa sociedade, ela não é parada, não é estanque, ela está sempre em transformação. Em maior ou menor grau, ela está sempre em transformação. Quando você tem as grandes manifestações, certo? Você vai ouvir aquelas músicas que você ouvia sempre, certo? Que era, na verdade, Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo André, todos esses ali da ditadura militar. Essas músicas, as músicas que Elis Regina cantava, Gonzaguinha, todos esses, vieram para os dias de hoje e são, nas grandes manifestações, elas são tocadas. A questão ao funk, isso é uma questão muito comum, né? Das pessoas menosprezarem o funk e sempre dão de exemplo, assim, você vê, o sujeito ali estuda há 20 anos o instrumento e aí aparece um funkeiro e ele ali fazendo aquela coisa que nem é música, e aí está ganhando muito mais, etc. Então existe um desdém, um preconceito. Eu acho que isso não é uma boa atitude, nem é uma atitude, vamos dizer assim, prudente, nem que ajuda a compreender os fenômenos. Basicamente, as outras todas, né, dentro dessa questão do Chico Buarque, por exemplo, desigualdade social, o bêbado equilibrista, do João Bosco, Aldir Blanc. Que país é esse? De Legião Urbana, que também é muito tocado nas manifestações, né? Para não dizer que não falei de Flores, do Geraldo André, Cálice, do Chico Buarque, né? E assim vai, né? O que mais desses daí? Tem o Caetano Veloso, todos esses, né, que trabalharam esse tipo que viveram, né, a ditadura e que trabalharam ali musicalmente. Mas na música você pode misturar sem moderação, né? Isso é uma coisa muito legal. Claro que geralmente uma pessoa que escuta a música clássica não vai parar no mesmo local que ele escuta a música clássica e fala assim, agora eu vou escutar um funk, né? É raro isso. Você pode ter a pessoa que escuta música clássica, vai escutar no Spotify ou no aplicativo. Vou escutar agora bossa nova, vou escutar sambas, vou escutar música étnica sei lá de onde, do Senegal. Há pessoas que fazem, né? Mas hoje nós temos a possibilidade de, por meio dessas diferentes formas musicais, termos acesso a pensamentos ancestrais, a formas ancestrais, e a histórias, e a ensinamentos ancestrais do mundo, né? Os corridos de capoeira, as ladainhas, enfim. São várias manifestações que utilizam a música, que são parte da música, que podem dizer isso. Então, apagar a música passada é horrível. E há então, nesse um trabalho imenso, especialmente, né, desses pesquisadores e pesquisadoras
negros, negras, periféricos, indígenas, de encontrar mais coisas do passado e de fortalecer as coisas do presente. A gente volta àquela questão da identidade, respeitar as identidades musicais, sociais, que estão associadas, então, aos diversos gêneros, aos instrumentos, a viabilização de instrumentos também, isso aí é uma coisa importantíssima. E assim a gente, com essa combinação, né, de educação, de espaço social, de apoio empresarial, de apoio estatal, de acesso aos instrumentos ou a formação de grupos e instituições, né, projetos sociais, a gente vai ter um enriquecimento e não confinado a um ou outro gênero. O que o Brasil está dizendo hoje, né? Acho que nós vivemos um país com grandes desigualdades ainda, com muitos conflitos territoriais, muitos conflitos de distribuição de recursos, muitos conflitos raciais, muitos conflitos de gênero, de classe. Né? Nós temos uma sociedade hoje muito conflituosa, um mundo muito conflituoso. As músicas hoje devem estar falando sobre isso nas variadas formas, seja no desejo de desfrutar de um prazer que minhas gerações passadas não puderam, desfrutar de um bem-estar, seja do desejo de viver esse mundo imediato, talvez não haja amanhã, tem uma série de coisas. E também a música tem construído outros futuros, porque você tem uma série de músicas que falam das sociedades para daqui a tantos anos, né, de pensar a sociedade para os nossos netos, ou de pensar futuros. A música está construindo isso também. Tendo essas trocas musicais, se constrói, então, identidades, se constrói produtos híbridos que vão gerar também identidades híbridas. Essa capacidade de inclusão que a música proporciona, ela é um grande elemento para esse carisma que a música tem. A música, ela tem esse potencial de fortalecer as nossas conexões, mesmo que nós sejamos pessoas aparentemente muito distintas.